Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Verdade e Vida aqui no YouTube. Já vou deixar uma dica para você. Se quer receber os nossos vídeos toda semana, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, ative o sininho e dê um like. Nos ajude aí a crescer no nosso canal no YouTube e seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte, que o pastor responde. Estou aqui eu novamente, pastor Regis, pastor Dirk. Fazemos parte do Ministério Pastoral da Igreja Batista Verdade e Vida, ao lado do nosso amigo pastor Obed, que não está aqui nesse vídeo, mas posteriormente nós iremos fazer o convite também para o pastor Obed responder algumas perguntas. Né, pastor Dirk? Como que o senhor está, pastor? Estou bem, e você? Também estou muito animado e principalmente hoje porque nós vamos falar sobre um assunto muito relevante. Mas antes de mais nada, roda a vinheta! Tirou o homem para escrever as palavras dele, né? Mesmo que fosse de autores diferentes, mesmo que fosse de linguagens diferentes, de formas escritas diferentes, Deus inspirou. E aí nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Legal, pastor Dico. Eu fico pensando assim com essas perguntas que a Laira nos fez. São perguntas que parecem ser simples, mas às vezes no fundo elas são até um pouquinho complicadas de se responder. Você sabe que um trabalho para estudar. Mas eu acho um tema muito relevante, viu, Laira Lu? Parabéns pelas suas perguntas. E às vezes você que está nos assistindo e vai assistir esse vídeo aí no decorrer das semanas, pode ser que você tenha ou tinha essas dúvidas que a Laira Lu tinha, e vamos tirar elas aqui hoje. Pastor, será que a gente consegue explicar para a Laira e para aquelas pessoas que vão nos assistir onde que a Bíblia foi criada? Bom, como eu falei, a Bíblia foi escrita em um período de mais ou menos 1500 anos. Sim. Né? Ela foi... O primeiro registro que nós sabemos de que foi escrito foi de Moisés. Sim. Você até citou, né, que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Então Moisés, quando ele escreveu o Pentateuco, ele tinha tirado o povo de Israel do Egito, né, Perfeito. do exílio do Egito, e aí ele tinha levado o povo em direção à terra prometida, a Canaã. E aí num lugar chamado Monte Sinai, Deus foi passando as instruções que era para o povo de Israel. Sim. Até então, que nós sabemos, toda a história contada da Bíblia, tudo era tudo oral, né? Sim. Então essa característica, e até na época é muito diferente de hoje, a gente não consegue acreditar como as pessoas conseguiam guardar tantas informações, porque nós somos muito acostumados com um celular, com... Hoje está fácil, né? Hoje está fácil. Você quer lembrar de uma coisa, você deixa um lembrete pesquisa no celular, Google. pesquisa no Google. Então, nós estamos com a cabeça muito preguiçosa nesse sentido. Mas eles gravavam todas as informações, sabemos das genealogias, todas contadas, da idade de cada. Se você vai olhar para a Bíblia, vai ver todas as genealogias, você vai ver a idade de cada personagem ali que foi levantado, né? Então a Bíblia ela conta todos esses detalhes e até então tinha sido só uma narrativa. Então não dá pra gente afirmar, né, pastor Dick, para Laira Lu, que a Bíblia foi escrita num lugar tal, porque ela foi escrita em várias circunstâncias e tempos diferentes. Por exemplo, ela começou lá com no Moisés. Moisés, em mais ou menos 1260 antes de Cristo. Sim, né? Aí ela tem uma outra pergunta: em que ano que a Bíblia foi criada? Então a Bíblia começou a ser criada em Moisés. Mais ou menos 1260 Aí a gente tem a questão da Bíblia ser completada, igual o senhor falou, mais ou menos 1500 anos para ela completar, onde fecharam o cânon bíblico e disseram esses livros aqui realmente eles vieram de Deus para o homem. Perto do ano 100 depois de Cristo, né? Aí, então ela terminou perto do ano 100 depois de Cristo, ela terminou de ser escrita, então, vamos dizer assim. E é interessante que a outra pergunta, pastor, essa minha versão aqui é Almeida século 21. A versão que o pastor Dirk está aqui é Almeida, revista e atualizada. E eu sei que o pastor Dirk é um homem muito estudioso, e você vai achar que o pastor Dirk deve ter Bíblia. Eu acho que ele deve ter muitas Bíblias na casa dele, assim como eu tenho na minha também. Muitas. Pastor, existe uma versão correta
que falam assim, essa é a melhor versão. Quantas Bíblias o senhor tem em casa, às vezes, de versão diferente? Para compartilhar com quem está nos acompanhando nesse vídeo. Na dúvida de um texto, por exemplo, eu vou para as línguas originais. Sim. Então, a gente procura sempre esclarecer qualquer dúvida nas línguas originais. A Bíblia foi escrita tem até essa pergunta. Em 2 línguas. Né? Tem essa pergunta da Lara e a gente já pode enfiar essa resposta aí. Nós estamos respondendo todas as perguntas dela no meio aí. No meio dessa conversa. Dessa conversa, né? Então, essa Bíblia, a Bíblia, aliás, ela foi escrita em 2 línguas. Primeira, no Antigo Testamento, é em hebraico. Tem algumas passagens em aramaico também. Poucas passagens, Daniel, algumas outras passagens. Mas a maior parte foi escrita toda em hebraico, no Antigo Testamento, que são os livros que vai até Abacuque. Só cortando o senhor um pouquinho, até lá em Salmo 119, né? A gente acompanha o alfabeto em hebraico, por exemplo. Exatamente, a estrutura do Salmo 119, cada parágrafo, mais ou menos, está colocado lá nas letras, iniciando com as letras do alfabeto. Né? E depois ela foi escrita também em grego. Né? Em grego porque o Império Romano, na época, estava na época de Jesus, né? Era um império e era a língua que todo mundo falava naquela época. Lógico que eles falavam também o hebraico, né? Mas eles também falavam o grego, e a Bíblia foi escrita também em grego. Então são essas 2 línguas originais que elas foram escritas. A versão, aí é cada uma. Tem as versões que são mais confiáveis. Tem as que são mais uma interpretação, por exemplo, a Bíblia Viva, mais uma interpretação do texto. Alguns outros, a Bíblia de linguagem de hoje também é mais uma interpretação. De alguma outra versão, né? E tem umas versões mais atuais, como a NVI, a NVT, que é a nova versão internacional, nova versão transformadora. Elas são traduções mesmo do original, né? Mas também para uma linguagem mais atual. Porque o português também, ele vai mudando com o tempo. Constantemente. Então é muito interessante a gente entender sobre a Bíblia. Para que serve a Bíblia? Nós acreditamos, pastor, e aqui nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, eu acredito que dentro desse livro aqui que nós conhecemos por Bíblia, aqui o pastor Dick falou que nós temos 66 livros. Sim. E nós temos aqui dentro tudo aquilo que o ser humano precisa para viver, na minha opinião. Tudo. Nós vamos ter aqui a história de como que o povo de Deus foi criado e foi se transformando em nação, o povo foi avançando. Eu particularmente estou lendo nesse mês o livro de Levítico. Muito e estou tirando vários aprendizados lá do texto de Levítico novamente, e a gente vai sempre se atualizando e entendendo às vezes de uma maneira um pouco diferente que você já havia entendido, porque tem essa questão também. Mas aqui, por exemplo, se nós pegarmos, pastor, eu quero saber se o que eu estou fazendo agrada ou não a Deus, é só eu aprender através da Bíblia. Eu vou, por exemplo, aqui, nós temos o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia é dividida em 2 partes. O Antigo Testamento vai tratar antes da vinda do Messias, temos lá os livros escritos por Moisés, o Pentateuco, tem os livros históricos, nós temos os poéticos que o pastor Dick citou, e nós temos também os proféticos que profetizaram acerca da vinda do Messias. Aí nós temos no início do Novo Testamento, nós temos lá os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí tem aquela questão, né, pastor Dick, dos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos mais similares. João já é um pouquinho mais diferente dos anteriores. Tudo depende do objetivo com que ele escreveu, também para quem ele escreveu. Depende muito bem lembrado. Depende, por exemplo, Mateus escreveu para um público específico, judeu povo judeu. Né? Já Lucas, um médico, né, pastor? Mas iletrado, já procurou atender a outro tipo de classe diferente de Mateus. Por isso que tem muita similaridade nos textos, mas o público... E cada um tinha também uma fonte, né? E cada um tinha uma fonte.
Lucas usou da fonte lá de Mateus Sim. e Marcos, né, para poder escrever. Aí a gente parte para o Atos dos Apóstolos, né, que vai falar sobre a igreja primitiva, onde lá em Atos 1:8 tem aquele texto muito conhecido, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e a partir daquele momento ali os discípulos de Jesus realmente entenderam a missão deles, que Jesus havia escolhido. Entenderam a missão deles e começaram a entender a Bíblia também. A Bíblia também. Então, a obra do Espírito Santo na vida deles, né? Aí, pastor, nesse tempo de pandemia, para a gente partir para a conclusão do nosso curso, eu tenho escutado muito assim, a pandemia é o juízo de Deus. Eu afirmo categoricamente que eu acredito que o mundo está caminhando para o seu final. Obviamente nós não vamos saber responder aqui para vocês, se vai ser daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, nós não sabemos. Mas nós sabemos que todas essas respostas, elas se encontram aqui dentro. Sim. Até o próprio Mateus, se eu não me engano, Mateus 24, ele dá uma pincelada sobre o final dos tempos. Aí nós temos o livro de Apocalipse, que às vezes tem gente que tem medo de... Até de ler, né? Até de ler o livro de Apocalipse. Mas Laira Lu, parabéns pelas suas perguntas. Tudo que nós precisamos saber realmente está na Bíblia, porque nós entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus para nós. Apesar dela ter sido escrita por mãos humanas, mas antes disso esses homens eles foram inspirados por Deus no nosso termo, né? Que nós conhecemos lá do texto de Paulo a Timóteo, quando ele vai falar que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela serve para correção, ela serve para uma série de fatores. Fica a dica para você, não conhece a Bíblia? Leia, que com certeza você vai ter ensinamentos muito preciosos aqui dentro dessa palavra. Alguns cursos de direito, não sei se você sabe disso, mas alguns cursos de direito, quando os seus alunos terminam o curso, a faculdade pega e entrega uma Bíblia, porque aqui está o início das leis. Então fica essa dica, você é o nosso convidado para o próximo programa também, pergunte que o pastor responde.